Aqui, a classe trabalhadora tem voz. No ar, Jornal da CUT. Olá Brasil, hoje é sexta-feira, 30 de julho de 2021. Sou o André Acarini, o Jornal da CUT começa agora, traz hoje os seguintes assuntos. Desorganização do governo federal prejudica a vacinação no Brasil. Após pressão da CUT, proposta de acabar com vales alimentação e refeição deve cair. E ainda, Bolsonaro é responsável pela perda de 377 empregos por hora, diz Sérgio Nobre, presidente da CUT. Rádio CUT. Aqui a classe trabalhadora tem voz. Acesso pelo site www.cut.org.br. Depois de muita pressão da CUT, de sindicatos, de protestos de trabalhadores e trabalhadoras, inclusive empresas, restaurantes, bares, empresas que organizam ou que gerenciam os cartões, pelas redes sociais essa pressão foi feita também. A proposta que retirava recursos do Programa de Alimentação ao Trabalhador, o PAT, que colocaria em risco o recebimento dos vales da alimentação e refeição, deve sair do texto da reforma do imposto de renda. O deputado Celso Sabino, do PSDB do Pará, relator da reforma do imposto de renda, havia atendido ao pedido de Bolsonaro para incluir no texto, que vai ser apresentado ao Congresso Nacional, o fim de alguns subsídios fiscais a 280 mil empresas. É justamente em troca desses descontos no imposto de renda que essas empresas dão os vales refeição e alimentação a mais de 22 milhões e 300 mil trabalhadores. A preocupação dos dirigentes da CUT é que, sem esses descontos no imposto de renda, a incidência desse imposto seria em torno de 20%, o que poderia fazer muitas empresas simplesmente desistirem de continuar pagando esses benefícios. O secretário de Assuntos Jurídicos da CUT, Valéry Ertl, explicou que a proposta do governo, que agora deve cair, é compensar a redução dos lucros e dividendos das empresas, que os empresários paguem impostos sobre o Vale Alimentação e Vale Refeição. Mundo do Trabalho. Em um ano, em média, 377 trabalhadores e trabalhadoras perderam o emprego por hora no Brasil. Por hora. O auge dessa perda de empregos foi em agosto de 2020, período mais crítico da pandemia, com a perda de 1.366 empregos por hora. Esse número foi levantado pela consultoria do iDados, a partir da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD contínua, do IBGE, do mês de abril deste ano. Para o presidente da CUT, Sérgio Nobre, essa tragédia é resultado da política econômica do governo de Jair Bolsonaro, da falta de investimentos públicos e da precarização dos empregos. Sérgio Nobre disse que o governo Bolsonaro desmontou instrumentos de desenvolvimento do país e a iniciativa privada não tem, historicamente, condições de exercer o papel indutor da economia, como querem o ministro da Economia Paulo Guedes e o próprio Bolsonaro. Sérgio Nobre aponta ainda políticas desastrosas, como o fim da exigência de conteúdo nacional na produção. Ele diz o fim da obrigatoriedade de agregar conteúdo nacional para empresas estrangeiras, fazendo com que entrem aqui produtos já acabados, já feitos, também é fator que impede o crescimento do país e a volta dos empregos. Ele se refere à não inclusão de conteúdo nacional na produção de produtos que são comercializados no Brasil. Isso abre caminho para a importação, para que o Brasil compre produtos lá de fora, o que não gera definitivamente empregos no Brasil. A taxa de desemprego aqui é de 14,7%, o dobro da taxa verificada em 2013 no governo Dilma, que estava em torno de 7%. Portanto, há hoje cerca de 15 milhões de pessoas que ativamente procuram um emprego, quase 8 milhões a mais do que havia em 2013. Isso de acordo com um levantamento feito pelo ex-diretor técnico do DIEESE e atual assessor do Fórum das Centrais Sindicais, que a CUT faz parte, Clemente Ganslúcio. Notícias. No Jornal da CUT hoje houve o ex-ministro da Saúde, Alexandre Padilha, deputado federal Alexandre Padilha, do PT de São Paulo, sobre o Plano Nacional de Imunização. O que a gente vai ouvir faz parte, na verdade, de uma série que a gente começa hoje aqui no Jornal da CUT. Nos próximos dias a gente vai mostrar sempre um depoimento, tanto do Padilha como de outros especialistas, sobre vacinação, sobre vacinas. Hoje o Padilha alerta para a desorganização que está prejudicando a vacinação no Brasil. Cidades sem vacina, a eficácia dos imunizantes, entre outros temas. Tudo isso a gente vai conferir a partir de hoje aqui no Jornal da CUT. Vale lembrar, sobre o que o Padilha vai falar, que apenas 20% da população já foi imunizada com as 2 doses da vacina ou com a vacina única, a dose única da vacina, no caso da vacina Janssen. O ideal é de 75% da população totalmente imunizada para que se comece a considerar a pandemia sob controle. Vamos ouvir então Alexandre Padilha. A desorganização no plano de vacinação no nosso país como um todo é fruto do desmonte
do Programa Nacional de Imunização feito por Bolsonaro. Nós tínhamos, nesta semana, 9 capitais do país que interromperam a vacinação porque não tinham mais vacinas e, ao mesmo tempo, 16 milhões de doses armazenadas dentro da estrutura do Ministério da Saúde. É isso mesmo. Enquanto faltavam vacinas em 9 capitais, existiam 16 milhões de doses guardadas nos armazéns do Ministério da Saúde. Uma coisa escandalosa. Aliás, a coordenadora do Programa Nacional de Imunização saiu da coordenação do programa há mais de um mês e até hoje não teve a reposição. Bolsonaro, quando começou o governo dizendo que antes de construir teria que destruir muitas coisas. Uma das coisas que ele começou a destruir desde o primeiro dia do seu governo foi o nosso Programa Nacional de Imunização. Não à toa, em 2019, foi o primeiro ano que o Brasil não atingiu sua meta de vacinação entre as crianças. Olha só que absurdo. Desde o começo dos anos 2000, nesse século XXI, o Brasil sempre atingiu a meta de vacinação entre as crianças. No primeiro ano de Bolsonaro, antes de começar a pandemia, essa meta não foi atingida e a destruição do Programa Nacional de Imunização só se aprofundou com a postura do governo Bolsonaro. Nós ouvimos o deputado federal, ex-ministro da Saúde, médico infectologista, inclusive, Alexandre Padilha, do PT de São Paulo, falando sobre a literalmente bagunça do Plano Nacional de Imunização, que tem atrasado a vacinação, que tem desorganizado e prejudicado a população em relação à vacinação contra a Covid-19. O Jornal da CUT fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Mais notícias no cut.org.br, CUT Brasil, nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter e YouTube. Até a próxima edição.